Boa noite. Nossa apresentação para este trabalho seria o título Progressão Geométrica, apresentado por Rolando Rubens Chaves Segarra e Luiz Carlos Paes. Como introdução à apresentação da progressão geométrica, nós vamos apresentar um vídeo que está relacionado com o nosso título do nosso trabalho, que refere-se à população mundial. 7 milhões de pessoas dariam a volta ao mundo 133 vezes. Em 1800 era 1 bilhão de pessoas. Em 1987, 5 milhões. 2045, na previsão de 9 bilhões. Por cada segundo que passa, nascem 5 pessoas e 2 pessoas morrem. No tempo que você levou para assistir este vídeo, a população ganhou mais de 170 pessoas e vai correndo o tempo. Em 2010, as pessoas viviam em média dos 69 anos. Em 2008, pela primeira vez na história, mais gente passou a morar em cidades do que em áreas rurais. Com respeito às megacidades, população de mais de 10 milhões. Em 1975, 5 megacidades, agora temos 21. Para 2050, 70% vão morar em megacidades. Cidade do sangue de 7 milhões de pessoas. Não é só o espaço que precisamos, senão um equilíbrio entre crescimento, consumo energético e alimentos. 13% não tem água potável. 38% vive sem saneamento básico. 7 milhões de pessoas falam mais de 7 mil línguas e vivem em 194 países. 7 milhões de razões para pensar sobre 7 milhões de seres humanos. Este é um vídeo da National Geographic que refere-se sobre o título do nosso problema, que é a progressão geométrica, Então, nós apresentamos um vídeo aqui onde se observa o crescimento populacional em proporções gigantescas, Esses crescimentos populacionais já tinham sido previstos com uma determinada antecedência e feitos por este problema aqui, a progressão geométrica. E em que consiste essa progressão geométrica? Consiste em um crescimento exponencial, onde nós podemos colocar aqui o título referente ao nosso item. Progressão geométrica é uma sequência de números não nulos, como por exemplo A1, A2, A3, até o último número ADN, tais que, se relacionamos o segundo pelo primeiro, o terceiro pelo segundo, o quarto pelo terceiro, e assim sucessivamente, você vai ter uma relação constante. Aqui observa a divisão entre A2 e A1, A3 e A2, AN, o último entre o número AN-1. Essa relação constante chamamos de constante Q. Essa constante Q é chamada razão da progressão geométrica. Observem a sequência, que era mais ou menos a sequência da população mundial, mas não é mesmo.
mas nos servirá de exemplo para ver esse crescimento populacional tão grande, assim, de uma década para outra, né? De um salto gigantesco de 1 bilhão para 7 bilhões. Observa esta sequência aqui, 2, 4, 8, 16 e 32. Só se pede nesta sequência lógica, né, qual seria a chamada razão da progressão geométrica. Se você observa e divide o segundo pelo primeiro, observa que 4 dividido por 2 é 2. Se você divide o terceiro pelo segundo, 8 dividido por 4, observa que apesar de que são números diferentes, a divisão também permanece constante. Da mesma forma, se você divide o quarto pelo terceiro, 16 por 8, também manterá-se uma razão igual. E assim sucessivamente, até o último, né? A 5 sobre a 4, 32 sobre 16. 2, 2, 2 e 2. Como permaneceu um número constante esta razão, nós decimos que esses números, a sequência desses números está em progressão geométrica. Aqui se observa a relação que existe entre cada uma das constantes e também o chamado coeficiente da razão de progressão. Então, essa sequência nós chamamos de progressão geométrica. Aqui temos outros exemplos de outras progressões. No caso anterior, a razão era um número constante e inteiro, pertencente ao conjunto dos números naturais. Mas em estes 3 outros exemplos, observamos que a razão pode ser fracionária, pode ser inteira, ou também pode ser um número negativo, certo? Então, se pegamos, por exemplo, o primeiro exemplo, né? 8, 4, 2 e 1, e fazemos o mesmo análise que o anterior, dividindo o segundo pelo primeiro, e assim sucessivamente, vamos observar que a razão de 1 mexe. Claro que não é de um número inteiro, né? Mas continua sendo uma razão constante. Para o segundo exemplo, observamos que a razão aqui é a mesma. Porém, se dividimos cada um deles, vai dar uma razão constante de 1. E no terceiro caso, se nós pegamos a mesma relação anterior de progressão, só pela definição, observamos que aqui a constante é um número negativo. Correto? Então, a razão pode ser de várias formas. E nós, por causa dessas diferentes formas, nós temos uma classificação de progressões geométricas. Quando o coeficiente, a razão é maior que 1, nós observamos que é uma progressão geométrica crescente, que no caso, primeiro caso que nós vimos, a razão era igual a 2. Se observamos esta outra sequência, nós observamos que é uma razão geométrica decrescente, cuja razão é 3. Observe o fato de termos que é maior que 1, não é condição que é maior que 1 seria que esta razão 3 é maior que 1. Não é condição suficiente para concluirmos algo sobre o crescimento da progressão geométrica. Quando a razão está entre 1 e 0, então, para este caso, é uma progressão geométrica decrescente, e para este outro caso, é uma progressão geométrica crescente, apesar de que ambos têm a mesma razão igual de 1 médio. Então, como no caso anterior, se está entre este intervalo, nossa razão entre 0 e 1, não é uma condição suficiente para concluirmos algo sobre o crescimento da progressão geométrica. E quando nossa razão é igual a 1, nós concluímos que é uma progressão geométrica constante. Quando nossa razão é menor que 0, ou seja, negativa, né, é uma razão chamada de alternada ou oscilante. Então, o que podemos concluir nos 2 primeiros casos anteriores? Que quando a razão é maior que 1, ou a razão está entre o intervalo de 0 e 1, é necessário impor mais de uma condição para analisarmos o crescimento da progressão geométrica. Então, concluímos definitivamente que para ela ser, em nossa classificação, uma razão, uma progressão geométrica crescente, tem que ter estas condições, né? Que a razão deve ser maior que 1
e que o primeiro elemento maior que zero. E deve estar dentro destes intervalos. Para o outro caso, para que nossa progressão geométrica seja decrescente, nossa razão deve ser maior que 1 e o primeiro elemento menor que zero. E também deve cumprir este outro intervalo. Para que nossa progressão geométrica seja constante, só simplesmente nossa razão deve ser igual a 1. E para que nossa razão seja alternada ou oscilante, podemos concluir que nossa razão seja menor que zero. Então, o que podíamos concluir do caso anterior? Que o mais complicado, digamos, complicado entre aspas, né, seria ver bem as condições decrescente e decrescente. E as outras duas são mais fáceis. Num exemplo prático, né, podemos calcular os valores de x desta progressão geométrica decrescente, né? Como? Usando somente as definições anteriores. Observem que o termo x menos 1, 2x menos 2, 4x menos 4 e 8x menos 8 são o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto termo, certo? Tem uma relação de N elementos. Como Pérez aqui calcular o valor de x, e como já se sabe que é uma progressão geométrica pela condição do problema, só simplesmente aplicar a relação. Observe que a sequência desta relação, se dividimos o segundo pelo primeiro, deve ser igual a terceiro pelo quarto, terceiro pelo segundo, perdão, e assim deve ser igual a divisão do quarto, perdão, pelo terceiro, né? E essa relação vai ser igual a 2. Com essa relação constante, condição do problema, nós podemos calcular o x igualando qualquer um deles a 2. Então, se você observa, pode-se calcular o valor de x igualando qualquer uma destas condições, equações, igualando o valor de 2. Bom, colegas, continuando o nosso trabalho sobre as PGs, eu e meu colega aqui, meu colega Rolando, resolvemos explicar melhor através de uma situação que nós criamos aqui, através dos bonecos, para poder explicar a classificação das PGs. E para isso pegamos como exemplo a disseminação da gripe A. Começamos aqui então, a PG crescente. A sequência dela começa em 1. Uma vezes duas, duas. Nesse caso aqui, como está aqui, é uma vezes duas, duas. Duas vezes duas, 4. E tem uma razão como 2. Por quê? Porque sempre o número anterior é sempre multiplicado por 2. Uma vezes duas, uma vezes duas, duas. Duas vezes duas, 4. Multiplicado por 2. PG decrescente. Seria ao contrário. De cima para baixo. Mas também na mesma sequência, uma vezes duas, duas, duas vezes duas, 4. Também multiplicado por 2. Aqui nesse caso, teria uma razão de 1,5. PG constante. Já está dizendo que é uma constante. Ela não vai mudar nunca, ela vai ser sempre uma constante. Nesse caso aqui, a razão seria 1. Outra coisa, nesses 3 casos aqui que eu já falei, ela seria infinita. Seria infinita, teria continuação, qualquer um dos casos aqui. A PG alternada ou oscilante, como já bem está dizendo, ela oscila. Ora ela é positivo, ora é negativo. Nesse caso aqui, 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 2, 12. Vai ter uma razão de menos 2. Menos 2 por quê? Porque ela tem um número negativo aqui. Por isso ela ficou com a razão menos 2. Bem, colegas, espero que com esse trabalho aqui vocês possam entender um pouco da classificação das PG. E por enquanto, muito obrigado.